Sim, essa empresa, ela quer marcar. Então, ela quer ter poder. Ela quer ter poder no nicho que ela trabalha. Para essa pessoa, é a pessoa certa, é a empresa certa para tu fazer um projeto de arquitetura de brand e formar um brand positivo para essa marca. Agora, se ela não quer, não, eu não quero dar esse passo, não quero subir para o próximo nível, tá bom do jeito que tá. E aí essa nem faz. Não coloca nem a proposta, porque você vai colocar energia e não vai fazer sentido para a empresa, porque eles não querem. Então esse é o momento que você escolhe se faz sentido ou se não faz sentido. Às vezes, se não faz sentido, trabalha ali o marketing, que é o que geralmente a pessoa vai querer fazer. Mas se a pessoa quer fazer a diferença, quer mostrar que é diferente, quer mostrar que quer ter poder sobre aquilo que ela está falando, aí essa é a pessoa certa para fazer um projeto de arquitetura de brand. E quais são os 4 estágios desse navio que vai navegar aí os 7 mares? Vamos olhar aqui na apresentação. O primeiro estágio, ele é a árvore. Então, esse estágio, a empresa ela não tem ainda um projeto. Ela nem começou ainda. Então, porque dessa árvore aí pode surgir várias coisas. Dessa árvore pode surgir uma mesa, pode surgir uma casa e pode surgir um barco para poder navegar os 7 mares. Então, ela não tem ainda um planejamento, não tem uma estrutura. A partir do momento que você pega essa madeira e cria um planejamento, começa a moldar ela em uma característica, você vai fazer com que ela vire um barco. Ele já está ali, já modulou as madeiras e ele já é um barco flutuante. Então o segundo estágio seria esse, seria ser um barco flutuante. E quais são as analogias que a gente faz com esse barco flutuante, com esse segundo estágio? Você pode ver que é um barco que ele já comporta uma pessoa ali dentro. A pessoa não precisa esperar ter um barco gigantesco para começar a navegar. Então ela consegue navegar um pouquinho com esse pequeno barco. Porque ele já não entra água, ele já é estável, já tem o formato de um barco. E quando você traz isso para sua empresa, você não precisa ter todas as ferramentas de brand já sendo executadas para você começar a navegar. Não. Você tem ali algumas ferramentas, algumas pequenas coisas que já geram memória e significado nas pessoas e que fazem com que a sua marca já seja lembrada. Ela não precisa ser uma marca como o brand que é feito, às vezes, por um presidente da república em sua campanha eleitoral, ou o brand que é feito numa igreja. Então, que são brands completos, né? Você tem lá todos os canais de brand sendo muito bem explorados. Não, você não precisa. Você precisa ter uma logo, cores, ter uma identidade de visual que as pessoas reconheçam, gerar uma emoção, gerar uma conexão com as pessoas. Com isso, você já consegue um pequeno barco. E quais são as analogias que a gente faz com esse barco flutuante, com esse segundo estágio? Você pode ver que é um barco que ele já comporta uma pessoa ali dentro. A pessoa não precisa esperar ter um barco gigantesco para começar a navegar. Então ela consegue navegar um pouquinho com esse pequeno barco. Porque ele já não entra água, ele já é estável, já tem o formato de um barco. E quando você traz isso para sua empresa, você não precisa ter todas as ferramentas de brand já sendo executadas para você começar a navegar. Não. Você tem ali algumas ferramentas, algumas pequenas coisas que já geram memória e significado nas pessoas e que fazem com que a sua marca já seja lembrada. Ela não precisa ser uma marca como o brand que é feito, às vezes, por um presidente da república em sua campanha eleitoral, ou o brand que é feito numa igreja. Então, que são brands completos, né? Você tem lá todos os canais de brand sendo muito bem explorados. Não, você não precisa. Você precisa ter uma logo, cores, ter uma identidade de visual que as pessoas reconheçam, gerar uma emoção, gerar uma conexão com as pessoas. Com isso, você já consegue um pequeno barco. E nesse momento acontece algo muito interessante, porque você já tem todas as condições para poder navegar. Você suporta o seu peso, o barco, ele já consegue direcionar. Só que a grande diferença aqui para o próximo nível, vou colocar aqui para vocês verem, esse barco aqui, qual que é a diferença? Ele já tem uma vela. A vela, ele é o poder. Quando você tem a consciência de onde você quer ir. Então a vela ela já vai conseguir te dar direcionamento e já vai conseguir te dar potência. Antes você até tinha um certo nível de direcionamento ali com os remos, mas não era muito preciso. E você não tinha potência. Agora com a vela você tem poder, você sabe muito bem para onde você quer ir, aonde você quer chegar, e aí você já tem mais potência para chegar nesse local. E nesse momento, como que nós vamos fazer as analogias? Então você tem tudo pronto. Você tem o barco pronto, você tem a vela pronta. E voltando isso para o seu negócio, você já tem um produto validado. Você já fez um produto, já testou ele, esse produto já foi aceito pela audiência. O que falta agora para você é escalar o produto, é colocar mais tração nele para que ele alcance todos os mares. Então nesse momento agora, você está com um produto que ele funciona, fazendo analogia para o barco. Você tem um barco que ele está completinho. Ele já tem uma estrutura de barco, ele já tem uma vela que vai dar direção e tracionamento para ele. O que falta agora é dar tração.
é poder escalar isso, ou, na questão do barco, é você navegar em altos mares, né, em mares maiores agora. E qual que é o próximo nível? Se você já tem tudo pronto, você já tem o teu produto, já tem o teu produto validado, agora você vai estar no próximo nível, que é o velejar. Está pronto para seguir viagem e ir para alto mar. E o que quer dizer isso para o seu negócio? É você ter uma esteira de produto bem definido. Então você tem vários produtos validados já. Você já tem uma marca, você já consegue formar uma marca forte na cabeça das pessoas. Lá no módulo de negócios, eu falei para vocês sobre a esteira de produto, sobre o quão é importante você criar uma esteira e múltiplas esteiras, né, lateralizar ela. E aí nesse momento é onde você já tem vários produtos consolidados, você pode investir em algo mais porque você vai ter um retorno, você está pronto, a sua máquina, a sua embarcação, ela está toda preparada para você velejar em alto mar. Então o que acontece? Se você tem uma empresa e ela está com o produto validado, ela está rodando, está ganhando, só que ela não escalou o produto ainda, ela está lá no estágio de barco à vela. Se ela já escalou, ela já está com tração, está rodando bastante, toda a esteira está funcionando, então ela já está num estágio desse de um barco um pouco maior, que já está pronto para navegar todos os mares. Né? O que é muito importante a gente entender, a gente vê lá também no módulo de marketing de conteúdo, que muitas vezes as pessoas se preocupam muito em manter ali o relacionamento das redes sociais, principalmente a pessoa, né, que não tem um produto. Né? Marca, às vezes, acontece isso também. Mas acaba não tendo um produto e aí eles querem ganhar uma audiência sem finalidade. Então, você vê que há muito esforço para gerar uma audiência, para ter uma audiência, só que não tem finalidade. Essa pessoa não tem de onde tirar lucro com essa audiência. Então, acaba indo velejar ou indo para alto mar sem nem mesmo ter o barco. Nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês? Desde lá do começo, de você escolher a árvore certa, até você preparar o seu barco, até você colocar sua vela, até você validar o teu produto e aí depois escalar, há um processo de construção. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou com a árvore. Peguei a árvore e agora que eu estou escolhendo a árvore que eu vou cortar para poder fazer o barquinho, para poder subir no barquinho, para poder colocar uma vela, para depois poder escalar. Então, se vocês seguirem esse caminho, é um caminho lento, só que é um caminho que depois que você estiver lá em alto mar com uma embarcação forte, dificilmente vai ser a tempestade que vai te derrubar. E isso é importante. Conseguiram entender essa analogia? Por exemplo, se a empresa está muito no começo, você lembra que lá no módulo de negócios eu apresentei para vocês os 3 pilares internos e os 3 pilares externos. Né? Os 3 pilares internos que são projeto, processo e pessoas. Se está no começo, como a minha agora, está no começo, eu estou gravando as aulas, eu vou fazer um MVP, eu vou validar essa aula, e aí está no começo. Não adianta eu pensar já em tração e pensar em aquisição se eu estou na fase de projeto. Mesma coisa a empresa. Se você vai pegar uma empresa e vai trabalhar o branding dela, fazer uma arquitetura de branding, e ela está no começo ainda, não adianta você pensar lá nos canais de captação. Nesse primeiro momento você tem que pensar em quê? Pensar em estruturar. Pensar lá no projeto. Então pensa lá no projeto, processo, pessoas, pensa lá no projeto. Estrutura o projeto primeiro, deixa ele bem definido,